Fala pessoal, vocês estão no canal Sávio Explica e o jogo de hoje é Academia, o jogo do dicionário, também conhecido como Lereia. Na verdade, eu acho que ele é mais conhecido como Academia, mas no tempo dali da minha infância e adolescência, nós tínhamos uma edição dele onde ele recebeu o nome de Lereia, né? Uma mudança apenas de nome, a regra é exatamente a mesma. E essa era a versão que a gente tinha quando era criança, então no meu coração, na minha memória afetiva, ele sempre vai ser Lereia. E é, como diz o subtítulo, é o jogo do dicionário. Provavelmente um dos jogos que eu mais joguei na minha vida e um dos mais divertidos também. É aquele jogo que garante muitas risadas, certo? De regras bastante simples. É um jogo de 1989, certo? Da Grow. Bem, e como é que se joga Academia ou Lereia? Trata-se de um jogo para 2 a 6 jogadores. No entanto, a versão dele com 2 jogadores usa regras bem diferentes. É basicamente um outro jogo. Então o que eu vou explicar aqui é para 3 a 6, certo? No final do vídeo, talvez eu explique como é que se joga ele para 2. E, além disso, a única coisa que efetivamente limita a quantidade de jogadores em 6 são os pinos, os peões que se usam. Só que os peões, como vocês verão, servem única e exclusivamente para marcar pontos e nada mais. Então, se você quiser improvisar usando outros objetos, peões de outros jogos ou sei lá o que, para representar os jogadores e marcar os pontos, nada impede. Então, assim, não existe nada nas regras do jogo em si que limite o número a 6. Apenas realmente a quantidade de peões, só que são usados apenas para marcação de pontos e nada mais. Então, se tiver mais do que 6 pessoas querendo jogar, você pode improvisar com algum outro objeto aí, com um peão de outro jogo que você tenha, ou coisa parecida, e acrescentar mais do que 6 jogadores. O único problema é que quanto mais jogadores tiver, mais demorado fica. Então, a única limitação realmente é a tolerância do seu grupo de jogadores à demora do jogo, né? Não é mesmo? Então, para começar, você vai escolher, pelo método que você quiser, um jogador para ser o primeiro líder da rodada, certo? O que é que o líder da rodada vai fazer? Você vai pegar aqui, veja, na caixa do jogo, você tem todas essas cartas. O líder da rodada vai pegar uma das cartas. Você pode escolher uma carta aleatoriamente ou você pode determinar que as cartas sempre sejam pegas na mesma ordem, né? Começando por aqui e vai terminando do outro lado. Então, digamos que eu pego aqui a primeira carta. Sugiro que vocês combinem isso previamente, de preferência com o dono do jogo. Porque se você pegar as cartas sempre na ordem, você garante que vai demorar mais tempo a se repetir a carta, né? A carta só vai voltar a ser jogada novamente depois que todas as outras tiverem sido jogadas. Enquanto se você pegar aleatoriamente, aumenta o risco de... Principalmente se você jogar sempre com o mesmo grupo de jogadores, aumenta o risco de virem cartas repetidas em partidas posteriores. Enfim, o líder da rodada vai pegar uma dessas cartas, ou aleatoriamente, ou seguindo a ordem, conforme que eu disse, e vai escolher uma dessas 5 palavras. Se você prestar atenção, são sempre palavras muito desconhecidas. São palavras que existem no idioma português, mas são bem desconhecidas. Ou porque são de um português arcaico, muito antigas, ou porque são palavras de alguma área do conhecimento bem específica, algum jargão de alguma área do conhecimento bastante específica, ou coisa parecida. São palavras que 90% das vezes ninguém vai saber o que significa. A regra diz que o próprio jogador, o próprio líder da rodada, irá escolher dessas 5 palavras uma delas. Nós aqui em casa sempre tivemos o costume de outra pessoa escolher, né? O líder escolhe a carta e pede para que alguém, algum outro jogador, diga um número de 1 a 5. E aí, baseado no número que for dito, ele escolhe a palavra. Mas o que está escrito na regra do jogo mesmo é que o próprio líder é quem tem essa atribuição de escolher a palavra. Então ele vai ler para os demais jogadores. Digamos, como são mais de 300 cartas, eu acho que se eu mostrar aqui só uma delas, não vai ser muito spoiler, né?
não vai ser um spoiler tão grande assim se eu mostrar apenas uma das 300 e não sei quantas cartas que vem, quase 400 cartas que vem no jogo. Então, digamos que foi escolhida aqui a palavra palestesia. O que é palestesia? Provavelmente ninguém sabe, né? É recomendável que o líder da rodada use algum anteparo para esconder as cartas, esconder aí o manuseio dele das cartas. Inclusive, a própria regra do jogo sugere que você use a tampa da caixa do jogo. O líder da rodada vai poder utilizar ela assim para ocultar. Então o líder pergunta a todos: o que é palestesia? Cada jogador então vai anotar no seu bloco de anotações o significado que ele acredita que seja da palavra. O jogo vem com esse bloquinho aqui, você entrega um papel a cada jogador, uma folhinha dessa a cada jogador, ou pode ser qualquer outra folha de papel, não é mesmo? Dá para improvisar com qualquer outra folha de papel, e é preciso também providenciar lápis ou caneta para todo mundo. Cada jogador vai então anotar aqui nesse bloquinho o que ele acredita que seja o significado da palavra palestesia, por exemplo. Se acontecer por acaso, é difícil, mas aqui e acolá acontece, de algum jogador realmente saber o que significa a palavra, ele vai colocar o significado verdadeiro, o significado que ele realmente sabe do que se trata. Mas, na grande maioria das vezes, os jogadores não vão saber o significado. Então, o que eles devem escrever? Eles devem inventar um significado, criar da cabeça deles um significado, não necessariamente que eles acham que é o significado verdadeiro, mas um significado que, na cabeça deles, pelo menos, eles acham que os demais jogadores podem acreditar que se trata do significado verdadeiro. No fundo, é um jogo de blefe. Então, cada jogador anota aqui no seu papel, entrega ao líder da rodada. O líder aqui sempre usando o seu escudo na sua caixa do jogo para que os demais jogadores não vejam, vai pegar a carta e veja que no verso da carta nós temos os significados de cada uma das 5 palavras. Então, aqui no caso, palestesia significa, vejamos, sensibilidade às vibrações. Sensibilidade às vibrações. Então, o líder vai pegar o significado verdadeiro, vai pegar os significados que os demais jogadores escreveram para ele, inventaram, né, significados inventados pelos jogadores, e vai promover uma votação. Cada jogador, em sentido horário, começando pelo vizinho da esquerda, do líder, irá votar qual daqueles significados. Nosso exemplo aqui é uma partida de 5 jogadores, seriam 5 significados, não é mesmo? O significado verdadeiro, mais os significados que foram inventados pelos quatro outros jogadores, exceto o líder. Então, cada jogador, sempre seguindo em sentido horário, começando pelo vizinho da esquerda do líder, irá votar em qual daqueles 5 significados ele acredita que seja o verdadeiro. É importante, algumas dicas, né? É importante que todo mundo escreva com letra legível. É importante que o líder não dê nenhuma pista de qual daqueles significados pertence a quem. Por exemplo, a ordem. Ele não deve ler na ordem em que foram entregues, nem deve ler na ordem seguindo o sentido horário do jogo, para não dar nenhum tipo. Ele embaralha ali, escondido atrás da caixa, embaralha o significado verdadeiro com os significados falsos e lê de uma maneira que não dê nenhuma pista aos jogadores de qual daqueles significados é o verdadeiro e quais deles foram inventados pelos jogadores. E bom, só abrindo parênteses aqui, saindo um pouco das regras propriamente ditas e entrando no comentário sobre o jogo, essa é a parte mais divertida do jogo, na verdade. É a parte que sempre arranca muitas risadas. Esse jogo é um jogo que talvez seja o jogo que mais me arrancou risadas na vida, porque sempre você vai achar graça de alguns significados bizarros que algumas pessoas criam assim, para as palavras, né? É muito engraçado você ver até onde vai a criatividade das pessoas inventando significados, às vezes que não tem absolutamente nada a ver. E aí a gente até, informalmente, né, jogando aqui com família, com amigos, a gente criou uma regra que é o seguinte: ria antes.
A regra do ria antes. Como assim? O líder vai ler todas as palavras em silêncio, só para si, vai ler todas as definições que foram criadas, com certeza vão ter definições muito engraçadas, então ele ria tudo que ele precisar rir antes de começar a ler as definições, porque se na hora que você estiver lendo, você soltar a gargalhada, vai ficar na cara que aquela ali é uma definição falsa, né, e não uma definição verdadeira. Então leia em silêncio, apenas para você, as definições de todo mundo, ria antes, ria de quem você precisar rir, em silêncio, sem precisar, aliás, sem ler, né, sem ler em voz alta o significado. Depois que você tiver matado a sua vontade de rir, aí sim você lê em voz alta para todo mundo, certo? As definições. Então, fechando parênteses, né, nessa nossa regra caseira do ria antes, vai girando em sentido horário, cada jogador votando em qual daquelas definições, em qual daqueles significados ele acredita que seja o verdadeiro. Finalizada a votação, nós vamos para a contagem de pontos. Como é que funciona isso? Cada jogador que votou na definição correta, na definição verdadeira, anda 2 pontos. Além disso, o jogador ganha 1 ponto para cada voto que a sua própria definição recebeu. Então, digamos aqui, por exemplo, que o jogador amarelo votou na definição certa, né? Na hora ali da votação ele votou na definição certa e ganha 2 pontos. E digamos que 2 outros jogadores tenham votado na definição dele. 2 outros jogadores acharam que a definição correta era a que o amarelo escreveu. Então ele anda mais 2 pontos, certo? 1 ponto para cada voto que a sua definição recebeu de outros jogadores e 2 pontos para você, caso você tenha votado na definição correta. Além disso, se ninguém votar na definição correta, certo? A definição correta não receber nenhum voto, o líder da rodada ganha 3 pontos. 3 pontos. Pode parecer assim meio sem lógica, né? Porque afinal de contas o líder da rodada não tem nenhum mérito, não tem nenhum mérito no fato de que os outros jogadores não votaram na definição correta. Afinal de contas não foi ele que inventou nenhuma das definições ali. No entanto, isso serve para que o líder da rodada não saia tão prejudicado. Afinal de contas, tinha que ter alguma forma de o líder da rodada ganhar pontos na rodada em que ele é o líder, né? Senão seria muito desvantajoso o seu líder. Além do mais, a função de líder da rodada vai girando no sentido horário. Ao final de cada rodada, a função de líder da rodada vai girando no sentido horário. Então, todo mundo vai ter essa oportunidade de ser o líder da rodada, certo? Então, isso é o que você vai ter na grande maioria das rodadas. 3 pontos para o líder, caso ninguém vote na definição correta. 2 pontos para cada jogador que votou na definição correta. E 1 ponto por voto. 1 ponto por voto para cada voto que a sua definição recebeu. A definição que você inventou. Se você conseguiu enganar as pessoas e fazê-las acreditar que a sua definição, a definição que você inventou, era a verdadeira, você vai ganhar 1 ponto para cada voto recebido. Isso é o que acontece na grande maioria das rodadas. Mas pode acontecer uma rodada ou outra, não é impossível, de que alguém realmente saiba o significado da palavra. Então, o que o líder da rodada deve fazer? Se quando ele receber aqui a folhinha de anotações, o significado escrito pelo jogador for de fato o significado correto, for de fato o significado verdadeiro, ele irá anunciar previamente, certo? Ele não diz qual é o significado, ele apenas diz, olha, nós tivemos um jogador que realmente acertou o significado. Esse jogador foi o fulano. Então, fulano, que realmente acertou o significado, vai andar 3 casas, certo? Fulano ganha 3 pontos porque votou no significado. Acertou o significado, desculpem. E depois a gente procede à votação normalmente. Só que nessa votação vai ter uma opção de voto a menos, né? Que é justamente a do fulano que acertou. Não sei se deu para entender muito bem. Então imagine que numa partida com 5 jogadores seriam 5 opções. A opção verdadeira e mais 4 que foram criadas pelos demais 4 jogadores, exceto o líder. No caso de um desses 4 jogadores
de fato acertar o significado, nós vamos fazer uma votação com apenas 4 opções. A opção verdadeira e três opções falsas que foram escritas pelos demais jogadores. Aquele jogador que de fato acertou, você não diz o que foi que ele escreveu, você só diz, ele acertou. No final da rodada, claro, você revela, afinal de contas, o que foi que ele acertou. Certo? Ele fica de fora da votação. Isso quando um jogador acerta a definição de primeira. Ele ganha 3 pontos e não participa da votação. Nem para votar, nem para ser votado. Caso 2 ou mais jogadores acertem a definição assim de primeira, não cancela-se a fase da votação. Não tem fase da votação. Você simplesmente distribui 3 pontos para cada jogador que acertou. Cada um dos jogadores que acertou de fato a definição ganha 3 pontos e acaba a rodada por aí. Você revela qual era o significado verdadeiro e fim da rodada. E pronto, basicamente esse é o jogo, extremamente simples. Ao final de cada rodada, os jogadores vão caminhando com seus peões aqui para a contagem de pontos. Esse tabuleiro inteiro aqui serve apenas para contar pontos. O jogo de verdade acontece nas cartas e nos folhetos. O tabuleiro serve apenas como contador de pontos. O primeiro jogador que conseguir chegar na linha de chegada aqui é o grande vencedor. É o grande vencedor. Então só tem mais 2 detalhes que a gente precisa contar antes de jogar Academia, o jogo do dicionário, que são em partidas com 3 ou 4 jogadores, 3 ou 4, o próprio líder da rodada irá criar uma definição falsa, certo? Isso é para aumentar o leque de votações, porque senão fica uma quantidade muito restrita de votações, acaba ficando muito fácil adivinhar. Você não precisa nem saber, basta você adivinhar baseado nos votos dos outros jogadores. Baseado nos votos dos outros jogadores, você conseguiria muito facilmente adivinhar qual é a definição verdadeira quando você tem uma quantidade pequena. Então, para 3 ou 4, o próprio líder da rodada vai criar uma definição falsa, que evidentemente não pode coincidir com a definição verdadeira, afinal de contas ele está vendo ali a definição verdadeira. E essa definição falsa extra, criada pelo líder da rodada, entra na votação também. Serve para aumentar as chances das pessoas votarem numa definição falsa, certo? Não é permitido votar na sua própria definição, apenas para induzir o erro aos demais jogadores, então ali uma forma de blefe. Mas você não ganha pontos por isso, certo? Você só ganha pontos por votos que outros jogadores deram na sua definição. E por último, em partidas com apenas 2 jogadores, como eu disse, é um jogo bastante diferente. É basicamente outro jogo que usa as mesmas cartas. Funciona assim: o jogador vai pegar a carta, escolhe uma das 5 palavras, vira ela no verso e lê as 5 definições que estão no verso, todas as 5, e aí o adversário irá tentar adivinhar daquelas 5 definições qual é a correta. Se ele acertar, ganha 2 pontos. Se ele errar, o líder ganha 1 ponto. E aí depois inverte o papel, quem é o líder e quem é o não líder, né? Essa é a variação do jogo para apenas 2 jogadores, e bastante diferente. O jogo propriamente dito, que eu expliquei aqui, vai para 3 a 6. Então é isso. Um jogo extremamente simples, antigo, clássico, mas que rende muitas gargalhadas. Depende muito do grupo, né? Se você tiver um grupo aí onde o pessoal tiver criatividade para bolar significados malucos, e eu garanto que você vai lhe render muitas risadas e muita diversão. Um dos jogos, com certeza, que eu mais joguei na minha vida, um jogo que tem a cara da nossa infância, da nossa adolescência. Junto ali, tá pau a pau com o War 2, para ser mais preciso, na lista dos jogos que a gente mais jogou nos tempos de infância e adolescência, e com certeza o jogo que mais me arrancou risadas e diversão aí nessa minha trajetória com os jogos de tabuleiro, certo? Então é isso. Joguem Academia, o jogo do dicionário, ou como eu disse no começo do vídeo, Lereia. No meu coração ele sempre vai ser Lereia. Se gostou do vídeo, deixe seu curtido e seu comentário, se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo jogo.